Bate-papo importante para tratarmos aqui de assuntos que são extremamente relevantes para o produtor rural. A nossa conversa é com Alessandro Assis. Nós vamos falar sobre as novas regras para o CAR, inclusive que pode deixar o produtor ou o produto embargado. Então, se deixar o produtor já está lascado, né? E a gente vai saber em que condições, porque é uma nova decisão lá no STF. Alessandro, boa tarde, obrigada pela presença. Boa tarde a todos, obrigado pelo convite. Alessandro, o que é que está acontecendo? Então, na verdade, hoje o mercado, como um todo, está buscando essa questão da transparência alimentar, vamos chamar assim. Então, hoje, desde os produtos lá do campo, lá do grão, da própria carne, os consumidores estão buscando informações das propriedades que esse produto está vindo. Praticamente uma rastreabilidade desde o início. Exatamente. Eles querem saber a origem desse produto e tem uma preocupação muito grande, especialmente com os países da Europa, referente a esses produtos virem de áreas desmatadas. Então aí começa todo essa confusão, vamos chamar assim, que culmina nesse pedido do partido político lá junto ao STF. Bom, gente, aqui pra gente, são aquelas situações, né, de partido que não tem representação nenhuma na Câmara, então ele não consegue aprovar nada, porque Bom, eu vou me calar aqui em relação ao que eles gostam. E aí quando tem uma aprovação na Câmara ali, eles pegam aquele projeto e levam para o STF para mudar tudo. E aí a gente sabe que quem tem feito legislação não é mais o Congresso, é o STF. Porque o Congresso determina ali, aprova, e aí os partidinhos vão lá e pedem benção para o STF, que indefere tudo aquilo que foi aprovado, discutido por representantes do povo. E essa é uma questão muito preocupante, principalmente pela falta de conhecimento que esses partidos têm. Igual você muito bem colocou, quando está no Congresso há uma discussão ampla, inclusive uma discussão técnica. E que, a princípio, esses partidos não detêm esse conhecimento. Então, o que está sendo proposto nessa ADF lá junto ao STF? Que simplesmente se suspenda o CAR a partir da identificação do chamado PRODES. O PRODES é um programa de desmatamento, ele é um sistema, ele não é um satélite, ele é um sistema desenvolvido pelo INPE, que já monitora toda a superfície do Brasil desde data ali de 2002. Então, desde 2002, qualquer desmatamento, qualquer alteração no uso do solo em um imóvel é automaticamente identificado por esse sistema. E aí vem os alertas através do DETER, que é o sistema de alerta também do INPE, onde teve uma alteração de supressão de vegetação, era mato, era vegetação, e de repente não tem mais, o sistema automaticamente acusa, ou seja, cria-se um polígono do PRODES em cima daquele imóvel. E aí depois que criou esse polígono em cima do imóvel, ele vai para a base federal, e aí que entra a grande questão. Os bancos, as trades, os frigoríficos estão utilizando essa base de informações e automaticamente travando o produtor rural, seja em financiamento, seja na entrega do grão, seja na entrega do boi lá no frigorífico. Porém, a parte técnica, que aí entra a questão que é muito importante. Por quê? Essas análises, elas são feitas de forma automatizada. São algoritmos lá que detectam essa modificação e já lançam essa poligonal automática. Porém, em alguns casos, o sistema é falho. O sistema estava uma área de eucalipto, por exemplo.
Se o eucalipto é uma vegetação, se ele foi lá e depois de 5 anos cortou esse eucalipto, automaticamente já vai ter um PRODES na fazenda dele. Outra situação, licenciamentos ambientais, onde a pessoa tinha uma vegetação excedente, foi lá, requereu uma licença ambiental, essa licença foi emitida e ele suprimiu, tudo dentro da lei. E aí acusa-se um PRODES também. Porque o sistema do INPE não comunica com as secretarias municipais e estadual de meio ambiente. Então cria-se um PRODES. E aí entra uma questão. Tem o PRODES, a ADF está sugerindo para suspender esse CAR. Então pensa a bagunça que vai virar, pensa a complexidade que vai virar para o produtor rural na hora de pegar um financiamento, na hora de vender seu grão. Eu vou ter quase que ter um habeas corpus preventivo. Exato. E aí, em Goiás, nós temos uma, entre aspas, solução, que é a ADAI, que é a Declaração Ambiental do Imóvel. Esse documento, depois de elaborado, finalizado e emitido, aqui em Goiás, vamos ter um documento onde a Secretaria Estadual de Meio Ambiente atesta que o seu imóvel está regular. Regular. Ou seja, acusou um PRODES, mas você vai ter um documento do Estado falando. Só que esse documento demora 6 meses, em alguns casos 1 ano para ser emitido. Então o produtor rural vai ficar totalmente prejudicado. 1 ano sem fazer movimentação na sua fazenda. Exatamente. Então por isso que há ainda uma esperança. Os ministros lá requereram vistas, né, de outros órgãos lá para dirimir sobre esse assunto. Porém, é um tema muito preocupante. Porque as entidades de classe têm que agir nesse contexto aí para não deixar isso vigorar aí para cima, porque senão o produtor rural vai ser muito prejudicado. E aí eu dou uma dica para todo produtor rural: faça um diagnóstico do seu imóvel. Eu já estou recebendo vários clientes lá preocupados com essa situação que falam assim para mim: Alessandro, analisa para mim a minha fazenda, vê se ela tem um PRODES. Esse PRODES era muito bem conhecido ali na região do Mato Grosso, do Pará, da Amazônia Legal em si. E agora isso já está se tornando conhecido aqui em Goiás também, que é o PRODES. Então, faça a análise do seu imóvel, veja com a sua consultoria ambiental, pegue um profissional que é capacitado e faça a análise do seu imóvel, para você ter tranquilidade. Porque se você foi detectado que tem um PRODES em cima do seu imóvel, procure regularizar. Se foi um falso PRODES, que a gente chama, que é aquela análise detectada de forma irregular e inconsistente, arrume. Tem como a gente entrar em contato com o INPE, abrir um processo para excluir esse PRODES da base. Ou seja, de qualquer forma, tem que agir. Tem que agir. Antigamente dava para esperar, para falar assim, vou aguardar se eu receber uma notificação. Hoje já não. Hoje essa notificação está vindo da Trade, está vindo do banco. Hoje o banco, a Trade, são os maiores fiscalizadores ambientais que a gente tem no Brasil atualmente. Alessandro, e como que ficam aquelas situações daqueles CAR que não foram finalizados? Ele fica pendente. Fica pendente. E aí é outro problema que a gente enfrenta muito lá no escritório. CAR pendente não significa que ele está irregular. Não significa que ele tem uma pendência insanável. Aí eu não vou ter PRODES em cima, não. Pode ser que você tenha PRODES, pode ser que você tenha um CAR pendente sem PRODES. E aí o banco não está entendendo essa relação e te trava no financiamento também. Resumindo a história, hoje o CAR ele é tão importante como você ter uma matrícula registrada do seu imóvel. Porque todo mundo acha que entende do CAR, faz uma análise ali em cima e quem é prejudicado é o produtor. Por quê? Pela incompetência do Estado em não conseguir analisar esses CAR. E aí, para vocês terem uma ideia, em Goiás, o CAR hoje ele é federal. Ele vai abrir um âmbito estadual desse CAR. Então, todos os CARs que estão federais vão ter que migrar para o estadual. E aí sim estão prometendo uma análise em torno aí de 2, 3 anos, depois que virar estadual. Mas o CAR... 2, 3 anos? 2, 3 anos. Para ser rápido. Porque o CAR está rodando desde 2015 e até hoje não foi analisado. Ou seja, está completando aí 10 anos. 10 anos sem análise e o produtor rural nesse empurra. Aí ele vai num técnico, o técnico fala uma coisa, vai no outro técnico que fala outra coisa. Aí tem um partido lá que sugere suspender o CAR só porque tem um PRODES em cima. Ou seja, a questão ambiental hoje ela precisa de um direcionamento. E na política que a gente está vendo, isso não está acontecendo. Em Goiás, graças a Deus, nós temos uma equipe técnica muito bem competente lá na SEMAD. Agora, isso em âmbito federal, não existe isso. Então, assim, a complexidade que cai na ponta do produtor rural. De um simples CAR
de ter um PRODES lá de 2002, 2004, 2010. Imagina, eu tô com a colheitadeira a 1.000 por hora lá no... Bom, né? A 20 por hora, tá bom. No máximo, né? A colheitadeira lá na lavoura, caminhões saindo, aí de repente eu recebo a informação que o primeiro não foi recebido. E assim, o mais importante que eu falo hoje todo imóvel rural precisa ter uma consultoria ambiental lá em campo, para observar todas as particularidades que esse imóvel tem, para resolver. Então, é igual um contador, é igual um advogado. Hoje, a consultoria ambiental, quem não tem, procure uma que faça um atendimento de qualidade e entenda todas essas questões ambientais do imóvel. Eu falo para o meu cliente, hoje não dá para remediar mais. Você tem que prever, você tem que planejar, antecipar as coisas para você não ser travado. Você está com a cédula de crédito bancário lá de 10 milhões, você está com um caminhão na porta da trade, você ser travado por conta de um PRODES, que você nem sabia, você quebra as pernas literalmente nesse processo. Outra coisa, Alessandro, normalmente quando vem esses problemas, é comum nós vermos abrir escritórios de análise em toda esquina. Porque quando começou o CAR, ainda se tinha muito pouca informação. Aqui em Jataí, tinha um vendedor de picolé. Não que eu estou desqualificando o vendedor de picolé, que ele começou a fazer CAR. Acho que ele foi lá e fez, ele pegou a habilidade ali da topografia e foi fazer medições e fazer CAR. Então, é evidente que ele não tinha o conhecimento suficiente para fazer essas análises. E a gente foi vendo pessoas totalmente fora da área. Você tinha gente que trabalhava na área da contabilidade, saiu para trabalhar. Gente, é uma questão ambiental, é uma questão que precisa estudar leis. Então, ela precisa ter o conhecimento profundo do assunto. Então, agora com o PRODES também tem que ter muito cuidado com quem eu vou contratar. Com certeza. Essa questão do CAR, muitas pessoas pensam que já é um tema batido. Porém, ele é um tema muito atual. Igual eu volto a falar, trades, bancos, frigoríficos, todo mundo exige o CAR. Hoje, para você comprar uma máquina, um trator, você precisa apresentar seu CAR. Tem um outro exemplo, um cliente meu foi financiar um pulverizador. E o pulverizador, você precisa de água lá como insumo, e o banco exigiu a outorga de uso de água para ele financiar esse equipamento. Então, o que eu quero falar com isso? Que hoje não dá mais para você ser amador na gestão ambiental da sua fazenda. Você precisa ter profissionais capacitados que realmente entendam. E essa questão do CAR, não é só fazer o CAR em cima de uma imagem do Google Earth, por exemplo. Você precisa pegar imagens históricas, porque a data de consolidação do Código Florestal Brasileiro é 22 de julho de 2008. Então você tem que pegar imagens anuais para fazer toda a vetorização ali, que é uma coisa muito técnica. Então, exige equipamento exige equipamentos, exige cadastros, entendeu? Que a gente tem lá e exige equipe. Então, antigamente era, o que é o CAR? É 3 folhas que eu recebo. Hoje já não. Hoje o CAR está intrinsecamente ligado à sua produtividade, à sua eficiência operacional lá na fazenda. E você mencionou aí, agora... Outorgas. As outorgas. Em Goiás também já é obrigatório outorga de toda a água. Sim, a legislação de outorgas ela já vem de um tempo, só que não era cobrado. Isso. Então hoje, com a legislação de 2019, onde obriga o produtor a ter uma licença de agricultura de sequeiro, para plantar lá sua soja, o milho lá, a cana, precisa de ter licença. Bem como para criar gado solto, precisa de ter uma licença de pecuária extensiva. Um grande insumo que precisa em todas essas produções é a água, correto? Então hoje os órgãos ambientais, na hora que você vai solicitar essa licença, pergunta, tá, e a água, da onde que vem? Eu tenho uma roda d'água, eu tenho uma captação superficial, eu tenho um poço, eu tenho um rego d'água. Isso tudo precisa ser outorgado. Você precisa demonstrar para o órgão ambiental a quantidade de água que você está utilizando lá. E muitos produtores estão com medo de serem cobrados essa água. E esse medo é verídico. Por quê? Já existe aqui em Goiás, em outros estados também, uma legislação que prevê a cobrança dessa água. Então, por metro cúbico. Por metro cúbico.
Igual a gente tem na cidade. Igual tem na cidade. Agora, certamente não vai ser. Não, vai ser uns valores menores. No mesmo valor. Sim, né? Com certeza, porque não tem toda a questão de tratamento e tudo mais. Mas nessa ânsia que o poder público tem pelo imposto, pelo dinheiro, com certeza isso vai chegar. E aí ele fala, não vou falar, não vou fazer. Tá, mas se você não fizer a outorga, você vai ser travado. Então, infelizmente, hoje não tem como fugir dessa questão ambiental. Antigamente, conseguia-se empurrar. Hoje, não mais. Então, outorgas, licenciamentos ambientais, essa questão do PRODES, questão do CAR, questão do georreferenciamento. Hoje o GEL também, fazendo um adendo aqui, ele já está obrigatório para todos os imóveis acima de 25 hectares e até o final do ano, imóveis abaixo de 25 hectares vai ser obrigatório também. Então, assim, todo mundo tem que fazer. Regularizem as propriedades de vocês, andem, vamos dizer assim, dentro da legislação, que é o melhor cenário. E aí, certifiquem a área de vocês, tanto ambiental, fundiário, como florestal. Tenha o imóvel certificado e produza de maneira tranquila, sem preocupação. Sem preocupar em produzir, plantar, colher na hora correta. Bom, você mencionou também que em dado momento aí, teve aí querendo eliminar o CAR. Aí eu até olhei ainda, né? Falei, olha só, primeiro obriga. Aí não dá conta de analisar, aí eles começam a discutir a liberação. Isso aí não tem volta, né? Isso aí vai permanecer mesmo. Eu entendo que não, e isso é até bom para o Brasil como um todo. Sim. Essa questão do conhecimento do território. E aí uma vez eu participei de um congresso onde estava um diretor da Receita Federal, que a Receita Federal está intrinsecamente ligada com o CAR. Esse é um outro assunto que é bastante, vamos pensar assim, importante para o produtor rural também saber. Por quê? As áreas de APPs e áreas de reserva legal, elas não são tributáveis. Ou seja, se você tem uma área de 100 hectares, mas você tem 50 hectares produtivos e 50 hectares de vegetação nativa, APP, reserva legal ou excedente, você não paga imposto sobre isso. E hoje a gente ainda percebe muitos CAR errado. Muito CAR informando que existe vegetação em cima de uma área de lavoura, em cima de uma área de pastagem. E aí o que o contador faz? O contador pega essa informação que está no CAR, que é apenas os números, o contador não é técnico. Fala lá, tem 50 hectares de vegetação. Ele vai lançar no ITR e automaticamente não vai ser tributado em cima disso. E aí, vários clientes nossos de escritórios estão sendo notificados pela Receita Federal para comprovar que existe aquela vegetação nativa no imóvel. Aí vai ter que contratar um engenheiro agrônomo ou florestal para fazer um laudo técnico, ou seja, um novo custo. Então, aí eu quero demonstrar com isso a importância de um CAR bem feito, entendeu? Que está tudo interligado, inclusive com a Receita Federal. Então não tem por onde escapar, não. Não tem. Se sair do espeto, cai na brasa. E assim, não essa questão de vai excluir os CAR, vai cancelar a necessidade do CAR, eu vejo como improvável ela de acontecer.